Estes hábitos não apenas nos ajudam a viver de acordo com nossos valores, as adversidades não só nos desafiam, mas também fortalecem nossa capacidade de resiliência. Assim, ao abraçar uma mentalidade estoica, promovemos uma transformação pessoal que não se limita a epifanias monumentais ou reviravoltas abruptas, mas que se desdobra diariamente através de nossas decisões deliberadas e de uma prática constante. Isso reforça a ideia de que somos não apenas produtos de nossas circunstâncias, mas também arquitetos de nossas realidades. Assim, cada decisão, à medida que permanecemos conscientes, cada hábito recém-incorporado, reitera nosso compromisso com o autodesenvolvimento, esculpindo a narrativa em constante evolução de nossas vidas. Transformamos intenções em realizações tangíveis, impulsionando-nos em direção a uma existência mais plena e gratificante. Sua dedicação o leva de volta a este lugar, assistindo novamente a este vídeo, para assimilar a sabedoria presente dentro dele. A força moral diária exige ação com base nesse conhecimento. Uma vez que um compromisso é feito, a liberdade de escolha é restringida. Ainda é viável efetuar mudanças, embora isso possa ser desafiador. Comprometer-se com a própria jornada. É uma jornada em direção à disciplina e ao controle sobre os impulsos. O domínio sobre nossas respostas e ações nos concede o poder de transformação, uma série de eventos interconectados afetando tudo ao nosso redor. O estoicismo propõe uma mentalidade condicionada, alinhada com princípios orientadores, e a riqueza emocional aguarda aqueles que se comprometem com essa prática. Comece hoje. Racionalize os esforços apenas em domínios controláveis. E se essas palavras te encontraram até o fim, ecoe gratidão para todos, inclusive nos comentários, pois isso é a afirmação desta promessa de metamorfose. Muito obrigado por ter assistido esse conteúdo até aqui. Clique no botão de like e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima. Uma simples alteração nos padrões cotidianos pode transformar completamente o curso de uma existência. E esse hábito é aprender como agir controlando o que você pode. Ao focar sua mente no que está sob seu controle e concentrar seus esforços nessa direção, suas ações dão frutos. Parece enganosamente simples, em princípio, quase trivial, muitas vezes negligenciado ou subestimado. Mas tomar a decisão de dar o primeiro passo para mudar alguns, eliminar hábitos prejudiciais, pode representar um ponto de virada significativo em sua vida. Então, como você internaliza essa mentalidade e a incorpora consistentemente em sua rotina? A resposta está no estoicismo, uma sabedoria ancestral que busca auxiliar pessoas comuns como nós a alcançar serenidade mental, enquanto adquirem a coragem para confrontar e superar os obstáculos. Muitos podem encontrar uma jornada transformadora ao adotar os preceitos estoicos, ensinando como diferenciar entre o que está e o que não está sob nosso controle, concentrando nossos esforços exclusivamente nos elementos da vida que podemos influenciar. Aprendemos a desprender-nos do estresse redundante originado pela ansiedade em relação ao que está além de nosso controle. Essa prática não só amplifica nossa produtividade, mas também nossa sensação de contentamento, pois experimentamos uma efetividade genuína em nossas empreitadas. O processo começa com a prática diária de pequenos exercícios mentais, refletir pela manhã sobre as atividades do dia e discernir quais delas estão verdadeiramente sob nosso controle. A noite pode ser reservada para uma autoavaliação, onde refletimos sobre as atividades cotidianas nos proporcionam lições valiosas a partir dos nossos equívocos e sucessos. Esta prática constante, praticar a autoobservação e a correção contínua, nos auxilia a assimilar os princípios estoicos, fortalecendo nossa capacidade de manter o equilíbrio diante das adversidades. Assim, ao incorporar o estoicismo em nossas vidas, não só encontramos, além de cultivarmos a paz interior, também desenvolvemos uma resiliência que nos permite enfrentar desafios com coragem e clareza. Cultivar esse hábito de autocontrole e direcionar conscientemente o foco para o que podemos controlar
se transforma em uma ferramenta poderosa para alcançar metas pessoais e construir uma vida genuinamente significativa. Mas como pode uma filosofia que evoluiu ao longo de 2000 anos ajudar-nos a nutrir uma prática que promete transformações revolucionárias até hoje? Os ensinamentos são acessíveis e compreensíveis para qualquer indivíduo, independentemente de suas circunstâncias ou desafios enfrentados. O estoicismo, quando praticado, age como um catalisador poderoso para a metamorfose pessoal, proporcionando estratégias centradas na atenção para os aspectos essenciais da existência. Vamos abordar como moldamos nossos pensamentos e ações com base no que está verdadeiramente dentro do nosso controle, pois buscamos apenas as práticas que o estoicismo oferece para enfrentar esses desafios. Situações ou eventos indesejados que fogem do nosso controle não serão o foco. Antes de continuarmos, peço a você que se inscreva em nosso canal e deixe um comentário positivo para o YouTube recomendar nossos novos vídeos para pessoas incríveis igual a você. O que diz você? Se você já passou dos 20 anos, certamente vai se identificar comigo quando falo sobre a importância de aprender a ponderar antes de agir. Evitamos muitos arrependimentos, fortalecemos conexões e reduzimos mágoas desnecessárias. De falar é uma habilidade que gostaríamos de ter adquirido mais cedo na vida. Poderia ter nos poupado muita confusão. Muitos desviam oportunidades valiosas, resgatam laços afetivos e mitigam dores emocionais. Contudo, é inegável que, na maioria das vezes, agimos de forma impulsiva, especialmente quando nosso orgulho é ferido ou nosso ego é abalado. Em situações em que nos sentimos ameaçados ou feridos de alguma forma, a resposta imediata costuma ser a retaliação sem reflexão. Nós inventamos, em nossa mente, criamos inúmeras narrativas, acompanhadas por justificativas elaboradas para nossa ira ou mágoa, alimentando assim a exasperação e nos conduzindo à beira da loucura por causa do ocorrido. Deixamos as emoções assumirem o controle quase visualizadas, como uma onda poderosa que percorre todo o nosso ser e que liberamos através das palavras. Só mais tarde, refletimos sobre como as coisas poderiam ter sido diferentes se tivéssemos reunido compostura para pensar racionalmente. Porque, no âmago, resquícios de instintos primitivos ainda persistem dentro de nós. Nossa mente muitas vezes responde como se ainda estivéssemos vivendo em tempos antigos, onde a sobrevivência dependia de decisões instantâneas, embora hoje tal entusiasmo tenha menos significado para a nossa existência, mas ainda lança sua sombra sobre nosso comportamento toda vez que cedemos o controle a emoções avassaladoras ao falar. Pensamentos não censurados, perdendo o domínio sobre o manejo das circunstâncias à medida que surgem, se desenrolam. A habilidade de pensar antes de falar, de fato, é uma arte que muitos de nós gostaríamos de ter dominado mais cedo. Essa habilidade abrange não apenas filtrar nossas palavras, mas também compreender mais profundamente nossas emoções e impulsos, capacitando-nos a responder de forma mais ponderada e eficaz. Desenvolver esse controle requer prática e autoconsciência, habilidades que são cultivadas ao longo do tempo e com esforço deliberado. O processo de aprender a moderar nossas palavras e ações começa, considerando que nossas reações imediatas nem sempre espelham fielmente nossos sentimentos ou intenções genuínas. Isso pode ser particularmente desafiador em momentos de tensão, quando os instintos primitivos de lutar ou fugir. Com frequência, isso se faz presente. A solução para superar tal desafio reside em cultivar uma pausa consciente entre o estímulo e a resposta, permitindo que a razão intervenha antes que as emoções assumam o controle. Esta pausa pode ser cultivada através de técnicas como a meditação, a reflexão diária e, crucialmente, o hábito de questionar nossos próprios pensamentos e motivações antes de expressá-los. Adicionalmente, o cultivo da empatia desempenha um papel vital nessa equação. Ao buscar compreender as perspectivas e sentimentos alheios, diminuímos a probabilidade de reações prejudiciais ou defensivas. Em vez disso,
aprendemos a comunicar de maneira que honre tanto as nossas necessidades quanto as dos outros, promovendo interações mais harmoniosas e proveitosas. Ao adotar essas práticas, gradualmente mudamos de reações impulsivas para respostas ao serem consideradas. Essas práticas melhoram não apenas nossas relações interpessoais, mas também nossa satisfação geral com a vida. Portanto, embora o instinto primitivo de reagir sem pensar possa ainda reside em nós o poder de escolher como desejamos reagir, utilizando nossa capacidade intelectual e emocional para gerar resultados mais positivos e enriquecedores. Epicteto, filósofo e um dos maiores mestres estoicos, diz que a razão é a única coisa que diferencia os humanos dos animais. Se negligenciarmos ou abusarmos desse poder, nós igualaremos ao nível daqueles que o fazem. Diante do surgimento de inseguranças ou dos desafios impostos por outras pessoas ou situações, o estoicismo sugere uma abordagem distinta: pausar antes de reagir. Reservar um tempo para responder, seja 1 ou 10 minutos, permite que você tenha espaço para elaborar sua resposta. Pratique a atenção em vez da reação impulsiva, ou opte pelo silêncio quando necessário. Muitas vezes, o silêncio se comunica mais efetivamente. Apesar de seus esforços para pensar e agir de forma racional, concentrando-se no que está ao seu alcance, haverá momentos em que as emoções o dominarão. Afinal, você é humano, e a imperfeição é parte intrínseca da condição humana. Se a resposta racional parece desafiadora, mesmo após momentos de contemplação, o silêncio manifesta a verdadeira força. A capacidade de manter a calma diante da pressão é fundamental. Para desenvolver essa habilidade, comece praticando a atenção plena durante as conversas. Pense cuidadosamente antes de falar em situações mais informais e, gradualmente, aplique esse hábito em diálogos mais sérios. Escolher a deliberação em vez do impulso significa evoluir para o melhor de si mesmo. Demonstrar força através da autorregulação, em vez de apenas lidar com as circunstâncias externas, é essencial. Epicteto comparou a filosofia a um modo de vida, transmitindo que nossa maneira de reagir com os eventos diz mais sobre nós do que os eventos em si. Olhar para dentro de si revela que temos total controle sobre nossas reações. O estoicismo enfatiza essa compreensão como essencial para alcançar a harmonia com nossa humanidade inata e nossa singularidade individual. Não defende o silêncio ou a supressão da identidade, mas o domínio. Ao lidar com emoções e impulsos, podemos facilitar nossa evolução em direção ao nosso melhor eu possível. Como você age? O seu nível de eficiência na vida é determinado pelas ações empreendidas diariamente, sejam elas conscientemente definidas. Tanto a inação motivada por algo específico quanto a rendição passiva às circunstâncias são escolhas feitas voluntária ou involuntariamente. Assim como falar impulsivamente renúncia ao controle sobre as próprias palavras, agir sem deliberação, renúncia à agência, ecoar as escolhas dos outros, sublinha o aviso de Epicteto contra viver através de decisões alheias. Visando uma mudança transformadora no comportamento diário, a reflexão sobre as razões subjacentes. Assume importância reconhecer que as ações frequentemente derivam de respostas automáticas que pensam bastante sobre a aprendizagem, os sistemas de crenças e as prioridades consideradas importantes. Portanto, iniciar uma mudança justifica investigar por que nos comportamos como o fazemos. Um esforço que busca desenterrar as causas profundas que alimentam esse comportamento automático. Isso sugere a reflexão interna, não a autocrítica, mas ao questionamento da análise de nossas ações e de suas raízes. Compartilhei essa história em vídeos anteriores, entretanto, da sua importância permanece. Uma mulher está cozinhando um presunto para o jantar e costuma cortar as pontas da carne. Curioso, o marido indaga sobre a lógica por trás dessa ação. A sua resposta ecoa a tradição, é assim que a sua mãe sempre preparava o presunto. Felizmente, naquela noite, eles compartilham o jantar com a mãe dela, que explica o costume peculiar de cortar as pontas do presunto, porque sua própria mãe fazia isso.
Surpresos, eles convidam a avó para esclarecer esse mistério. A revelação é absurda, mas esclarecedora foi feita devido ao pequeno tamanho do forno. Frequentemente, nossos comportamentos são guiados por pensamentos. Às vezes, há fragmentos do passado sem sentido que residem em nossos arquivos mentais. É crucial interrogar tais relíquias para abrir caminho à renovação, preservando toda a informação ali guardada. O primordial, então, é de suma importância, já que inaugura uma metamorfose comportamental radical, cuja compreensão é vital para nos conduzir a uma ação justa, alinhada com nossas aspirações. A segunda fase envolve traçar objetivos específicos para concretizar a transformação desejada. As palavras de Sêneca ecoam aqui. Se não sabemos para que porto estamos navegando, nenhum vento é favorável. O que significa que a falta de um destino claro nos rouba o conhecimento sobre os desejos e, subsequentemente, paralisa a determinação das ações a serem tomadas. Muitas vezes nos encontramos sem sucesso, não por falta de coragem ou vontade, mas simplesmente porque não podemos descrever de forma abrangente o que buscamos com qualquer grau de precisão. Vou te fazer uma pergunta bem relevante, vamos lá. Em que medida o conceito de viver de acordo com a natureza, do estoicismo, moldou suas escolhas e ações diárias? Quero muito ver sua experiência aqui nos comentários. Torne seus objetivos o mais preciso e prático possível. Por exemplo, se você deseja ser mais paciente, defina uma meta simples, como contar até 10 antes de responder quando estiver irritado. Pratique isso diariamente por uma semana, sempre que algo te incomodar. Com essa abordagem gradual, você vai perceber um controle mental melhor sobre suas reações em apenas um mês. Estabelecer metas claras é essencial para efetuar mudanças significativas. Considere adotar metas SMART específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido. Esta abordagem sistemática não só torna a mudança desejada mais tangível, também oferece um método claro, com etapas facilmente identificáveis, para realizar mudanças eficazes em sua vida dentro de prazos definidos. Integrar essas mudanças diariamente implicaria em explorar novas tarefas e possivelmente ajustar algumas rotinas para se alinharem com seus objetivos desejados, como, por exemplo, adotar uma comunicação mais direta, especialmente em situações simples, onde é possível evitar rodeios. Adotar metas SMART é uma técnica extremamente poderosa para cultivar novos hábitos e aprimorar características pessoais, como a paciência. Ao detalhar suas metas com clareza e seguir um plano estruturado, você converte aspirações abstratas em metas concretas e passíveis de ação. Essa prática não só auxilia na manutenção do foco, mas também oferece uma maneira de mensurar o progresso e ajustar as estratégias conforme necessário. Por exemplo, ao estabelecer como meta o cultivo da paciência. A prática de contar até 10 antes de responder se torna um ato deliberado e repetitivo que, com o tempo, se solidifica como um hábito. Para otimizar esse processo, é possível integrar lembretes visuais ou alarmes à sua rotina diária, funcionando como sinais para iniciar a prática sempre que necessário. Além disso, manter um registro das situações que geram irritação e como você as enfrenta diariamente pode proporcionar insights valiosos sobre estratégias eficazes e áreas a serem aprimoradas. Isso permite uma reflexão crítica sobre como suas reações mudam ao longo do tempo e como a eficácia de várias estratégias pode variar de acordo com o contexto. A constante prática de autoanálise e adaptação pode ser estendida a várias esferas do crescimento pessoal. Por exemplo, se almeja ser mais assertivo, inicialmente escolha contextos de menor risco para exercitar a articulação das suas ideias de forma clara. À medida que sua segurança aumenta, progride gradualmente para situações mais exigentes. Com o tempo, essas novas habilidades se tornarão mais naturais e menos forçadas, demonstrando um amadurecimento genuíno que não apenas atinge, mas também mantém as transformações almejadas. A chave é a consistência e a vontade de se adaptar e aprender com cada experiência,
convertendo cada mínimo avanço em uma parte integral de sua jornada de autoaperfeiçoamento. Elaborar um plano financeiro é uma estratégia. Anote todas as saídas de dinheiro durante o mês para adquirir um entendimento mais profundo dos seus padrões de gastos. Talvez possa parecer simplório inicialmente. Eu realmente preciso anotar cada compra de café ou apenas doces? Mas considere este cenário, e se de repente você percebesse que sua casa está sofrendo com vazamentos de água ocultos, revelados apenas quando a sua conta de água chega com um valor astronômico, como você lidaria com essa situação inesperada? Certamente chamaria um técnico para encontrar e consertar essas fugas, está bem? O mesmo princípio se aplica às finanças. Quando estamos desinformados sobre nossos hábitos de gastos, é fácil deixar o dinheiro escapar sem percebermos. Uma abordagem inteligente e estruturada, como o método SMART, pode ajudar a retomar as rédeas da nossa vida financeira. Estabeleça metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado. Monitore suas despesas regularmente para garantir que estejam alinhadas com suas metas e mantenha esse hábito por pelo menos 3 meses. Esse controle consciente sobre nossas finanças não apenas impacta diretamente na nossa situação monetária, mas também reverbera em outras esferas da nossa existência: moral, física, social e espiritual. Às vezes, esforçamo-nos por melhorias em domínios isolados, mas perdemos a coerência geral. Parece que só podemos exercer influência sobre certas partes, enquanto outras ficam fora de controle. Buscar a integridade moral sem atentar para a saúde física resulta em negligenciar necessidades pessoais, enquanto busca otimismo sem considerar a prudência financeira conduz a despesas supérfluas. É essencial que avaliemos continuamente nosso progresso, reconhecendo nossas conquistas e aprendendo com nossos fracassos. A mudança de comportamento não é um processo simples ou linear. É desafiador, com obstáculos ao longo do caminho. Encarar contratempos como oportunidades de aprendizado pode nos impulsionar rumo ao autodesenvolvimento. Ao cultivar uma mentalidade de crescimento focada no que você pode controlar, você inicia uma progressão positiva em todos os aspectos da sua existência, desenvolvendo resiliência mental e hábitos eficazes. Comece agindo. Tome controle consciente sobre como você interpreta as situações e o que ocorre com você. Todas as nossas práticas começam a nos treinarmos para concentrar nossa atenção exclusivamente em o que está dentro do que está dentro de nossa esfera de controle, nossas próprias reações e avaliações. Apesar de sermos influenciados pelas redes sociais que nos inundam com julgamentos rápidos, não se esqueça de que nossas interpretações ainda estão dentro de nossa própria autoridade. Deixe de lado as reações automáticas. Na filosofia estoica, o cerne não está em reagir com os eventos em si, mas sim em responder de acordo com nossas percepções sobre esses eventos. Ao reforçar esta disciplina cognitiva, concentrando-se apenas em discernir o que está dentro do seu controle e o que está fora dele, experimente paz e serenidade à medida que as emoções negativas gradualmente deixam de dominar você. Consequentemente, promovendo ações eficazes por meio do cultivo desse alto nível de consciência em relação com seus julgamentos e interpretações, que estão, de fato, sob seu controle. As ações devem ser então avaliadas com base em quão bem se alinham com essa escolha consciente, em vez de simplesmente seguir padrões pré-definidos porque alguém espera isso de você. Se você quiser aprender a aceitar as circunstâncias além do nosso controle e a encontrar força interior para lidar com elas de maneira serena e resiliente, te apresento uma oportunidade incrível que está nos comentários fixado. Nosso incrível e-book sobre como aplicar o estoicismo no dia a dia. Dê uma passadinha nos comentários fixados. Vamos continuar com o conteúdo. Assuma o controle de suas reações, já que elas determinam os resultados bem além de qualquer evento externo jamais poderia. Os nossos julgamentos estão inteiramente sob nosso controle. Marco Aurélio reflete sobre esse ponto em suas meditações, observando que quando algo externo nos incomoda, não é o objeto em si que nos perturba, mas sim a maneira como julgamos essa situação. E isso você tem poder para eliminar agora.
Na visão estoica, nossas experiências 3 fases acompanham nossas emoções, sejam elas de alegria ou tristeza. Primeiro, ocorre algum evento. Em seguida, desenvolvemos uma avaliação ou perspectiva sobre esse acontecimento. Por fim, reagimos de acordo com essa interpretação. Nossa tarefa é reconhecer a distância entre o que ocorre e como interpretamos esse evento. Reagimos está o nosso julgamento sobre a situação. Frequentemente, nossas avaliações podem carecer de lógica, mas podemos desenvolver o controle sobre elas ao cultivar uma maior clareza de pensamento. Isso significa que temos poder para mudar nossa reação, porque somos nós que decidimos como interpretar o que acontece ao nosso redor. Tudo se origina na concepção de que nossa percepção do mundo é influenciada por nossas crenças, opiniões e pensamentos. Em outras palavras, nossas respostas baseiam-se nos nossos julgamentos e temos poder para alterar esses julgamentos. Realizar tarefas aparentemente automáticas, como desligar a tela do telefone ou colher frutas, pode parecer desprovido de julgamento consciente. No entanto, os estoicos desafiam essa percepção, considerando tudo uma ilusão. O estoicismo propõe a reflexão sobre os pensamentos, auxiliando a compreensão da mente. Quando uma ideia apenas nos afeta mentalmente, como no caso de um insulto, seu impacto depende da nossa escolha. Se optarmos por não nos incomodar, o insulto perde sua potência. Assim, o estoicismo oferece a perspectiva de que a verdadeira liberdade reside na capacidade de escolher como reagimos com os eventos mentais. Os acontecimentos não podem nos fazer sentir magoados. Somente nós temos o poder de fazê-lo. Geralmente, tendemos a acreditar que nossas reações são em resposta para os eventos externos, quando na verdade são reflexos do que ocorre dentro de nós mesmos. Às vezes, mudar a nós mesmos é mais eficaz e mais sábio do que os estoicos ensinaram que busca mudar o mundo. Nossos julgamentos sobre os sentimentos criam as nossas experiências. O filósofo estoico Sêneca nos adverte que tudo está sujeito à nossa perspectiva. Nossas ambições, desejos luxuosos e anseios por mais, tudo isso é moldado pela nossa percepção. Isso implica que a infelicidade de alguém está ligada à sua própria convicção de infelicidade. Mesmo a dor física ou o desconforto de uma doença são experiências reais. Tudo depende de como as interpretamos. Nossos sentimentos de dor ou prazer aumentam ou diminuem à medida que falamos sobre isso. Nossos julgamentos são tão automáticos que frequentemente nem percebemos sua ocorrência, embora subestimamos seu impacto. Os estoicos nos incentivam a prestar atenção a esses julgamentos. Os estoicos ensinaram-nos que os nossos julgamentos podem ser alterados, e essa transformação pode ter um impacto notável nas nossas vidas. O objetivo é identificar esses julgamentos através da filosofia estoica e cultivar a consciência para administrá-los de forma ótima. A nossa percepção dos acontecimentos da vida define a nossa visão do mundo a um nível profundo. Frequentemente, nossas ações são moldadas por interpretações que são inconscientemente influenciadas por nossas crenças e experiências anteriores. Isso pode resultar em medos e traumas espontâneos, que exercem domínio sobre nossa mente. Reconhecer o nosso poder de ajustar a perspectiva forma o núcleo da metamorfose pessoal. Vamos nos desafiar a enxergar as situações sob uma perspectiva diferente. Dessa forma, possuímos a capacidade intrínseca, psicologicamente codificada, de converter conhecimento consciente em hábito, impulsionando-nos em direção ao autodesenvolvimento. O compromisso é o motor desse processo. Este vídeo não foi fácil de criar, porque tentei diferentes abordagens ao discutir o mesmo tópico sobre a dicotomia de controle, refletindo como controlar o que posso pensar. E minhas ações têm transformado minha trajetória à medida que se enraizaram em minha rotina diária. Aprendi com a experiência de Og Mandino, que superou o alcoolismo ao adotar hábitos positivos. Como ele disse, construa bons hábitos e então permita-se ser cativo deles. Isso ressalta o seu comprometimento e, mesmo assim, serve como um lembrete simbólico de que qualquer desejo de mudança em sua vida pode se transformar em um hábito.
A filosofia estoica nos oferece uma poderosa ferramenta para remodelar nossa percepção. Podemos moldar nossa realidade através do controle consciente de nossos julgamentos e reações. Ao entender que temos o poder de decidir como interpretamos as coisas e respondemos os seus eventos ao nosso redor, abrimos caminho para uma transformação profunda em nossas vidas. Iniciamos este processo ao investigar e desafiar nossas crenças arraigadas e preconceitos automáticos, muitas vezes formados por experiências passadas, os quais podem estar desconectados de nossa realidade presente ou dos valores que realmente prezamos. Ao questionarmos essas percepções pré-estabelecidas e conscientemente optarmos por uma nova perspectiva diante das situações, começamos a romper os padrões de resposta automática que alimentam medos infundados e comportamentos prejudiciais a nós mesmos. Como exemplificado por Og Mandino em sua batalha contra o alcoolismo, a adoção de hábitos positivos, como a prática diária de gratidão, a meditação ou o cultivo da paciência, pode provocar transformações profundas em nossas vidas.